Olá, estamos iniciando o webinar Tecnologias de Tratamento de Água. Hoje é 19 de janeiro de 2022. Eu sou o professor Júlio Rezende. Esta é uma atividade da disciplina Gestão Ambiental, ministrada no curso de Engenharia da Produção, da UFRN. Hoje teremos 4 apresentações. Uma apresentação de Pedro Galvão sobre o que preciso responder para implantar o tratamento de água para reuso em uma empresa. Também a participação de Júlio Trindade sobre tecnologia Nereda. Luz Milagres vai estar falando sobre tratamento de água adotado nas earthships. E Laura Matos vai apresentar sobre o processo químico de tratamento, a questão, a tecnologia da coagulação química. Então, eu passo a palavra então para Pedro Galvão. Se Pedro quiser compartilhar a tela dele aí, eu vou interromper o meu compartilhamento aqui. E aí, Pedro, a partir de agora, ele vai ser possível, ele está iniciando o compartilhamento da tela dele aí. Agradecer a participação de Pedro Galvão. Ele já é profissional e trabalha aí, nisso há um certo tempo. Então, Pedro, Pedro Galvão de Amaral Filho. Então, você fica à vontade, Pedro, para fazer uma introdução aí do seu histórico profissional também, iniciar a sua apresentação, e a nossa turma agradece você ter aceito o nosso convite para participar desse webinar, tá? Então, boa sorte aí na apresentação. Ok, Júlio, obrigado pelo convite. Estão todos me ouvindo e vendo a apresentação? Está dando para me ouvir, Júlio? Sim, está perfeitamente. Okay. Pronto, tranquilo. Bom, então, eu sou engenheiro químico, eu sou formado pela UFRN em 98, né? Faz um tempinho aí que eu estou na estrada, já trabalhei em algum tipo de empresa. Meu estágio, na época da engenharia química, já foi com tratamento de efluentes, na antiga Antártica, né? Hoje em Ambev, a fábrica hoje nem existe mais aqui no estado. E lá para cá eu venho sempre, mesmo quando não estou diretamente na área, sempre tenho alguma coisa, estou fazendo alguma coisa no tratamento de água e efluentes. Então, Júlio convidou para falar um pouquinho sobre reuso de água, né? Eu vou dar uma introdução. Quando for falar um pouco sobre tratamento, eu vou dar um pouquinho de aprofundada, porque o tempo que ele me deu para falar sobre tratamento de efluentes é muito pequeno, né? Assim, você tem uma gama enorme de tecnologias, de processos para falar. Então, vamos começar falando sobre uso de água e lá na frente eu falo um pouquinho sobre tratamento, mas assim, bem superficial ainda, só para dar um norte para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem interromper, tá bom? Então, reuso de água, né? Eu queria primeiro esclarecer alguns termos que o pessoal costuma usar, né? A semântica do termo reuso de água, né? Então, assim, o correto é dizer água de reuso ou água para reuso, tá? E quanto a esgoto, não é correto se usar reuso de esgoto, reuso de efluente ou reuso de água de chuva, tá? Porque reuso de esgoto, efluente e água de chuva, você está reusando uma coisa que não foi usada ainda, né? O esgoto ele não foi usado, ele é proveniente de uma água que foi utilizada. Então, o reuso vai ser o reuso da água. Como também o termo água de reuso, né? Deve-se evitar o termo água de reuso, até algumas normas você vê esse termo água de reuso, mas hoje o pessoal evita. Então, o correto seria água para reuso, né? Porque água de reuso é como se a água tivesse vindo do reuso, né? Seria o efluente do reuso, digamos assim, tá? Mas o que vem ser o reuso de água, né? Então, o reuso de água é um termo adotado para a utilização de águas residuárias na cidade ou no campo, né? Nas empresas, né? Indústrias, tá? Condomínios hoje tem se usado bastante, né? Tem feito muito sistema de reuso. E tem como requisito primordial a adequação da qualidade da água ao uso almejado, sempre com base na segurança sanitária e ambiental. Tá? E o que vem ser a água para reuso? Né? É uma água produzida por um EPAR, uma estação de produtora de água de reuso, uma estação de produção de água de reuso, tá? Com o objetivo de reinserção nos ciclos urbano ou rural da água,
urbano ou rural da água. Né? Essa qualidade deve ser compatível com o uso e deve oferecer menores riscos possíveis à saúde humana e ao meio ambiente. Então, sempre a água de reuso tem que estar ligada à qualidade requerida, né, do uso. Tá? No contexto internacional, os termos mais utilizados são água reciclada, o recicled water, e água recuperada, o reclaimed water. E, conforme já foi mencionado, se evita os termos reuso de efluente e reuso de efluente tratado. Tá? E a EPA é a Estação Produtora de Água de Reuso, que eu já falei lá em cima. Tá? E, assim, quais são as perguntas que a gente deve fazer, né, quando se pensa em implantar um sistema de reuso em um empreendimento, né? Seja em um condomínio, uma indústria, uma empresa, né? Então, assim, tem algumas perguntas básicas que tem que se fazer, porque não é só chegar, vou tratar o esgoto e vou reusar. Não é bem assim, né? Tem algumas características do esgoto e da água de reuso que devem ser levadas em conta. Né? Primeiro, qual a motivação para reutilizar a água? Qual o efluente disponível? Que qualidade tem esse efluente? Né? O quanto ele foi tratado? Como eu vou utilizar essa água para reuso? Quais os requisitos de qualidade? Que qualidade tem que ter essa água? Qual o tipo de tratamento de efluente será requerido para esse fim de uso, né, para esse reuso, e com base na qualidade do efluente disponível? Tá? Quais legislações e normas eu devo seguir? Quais requisitos de instalações sanitárias são requeridas, né, e qual o custo necessário? Certo? Eu vou falar sobre cada um deles agora. Então, a motivação para reutilizar água temos algumas, né? Basicamente, interesse econômico, que é o principal, a redução de custo com a conta de água. Então, geralmente, quando o pessoal nos procura para implantar reuso de água, é com redução de custo ou com componente ambiental, porque quer fazer o marketing ambiental dizendo que tem reuso, né? Então, assim, a disponibilidade de água, na escassez, tem visto muito isso lá pelo sul do país, né? E aqui no Nordeste tem aumentado bastante os sistemas de tratamento e de utilização de água de reuso, né? Na agricultura já tem bastante cases aqui no Nordeste e lá no sul do país tem bastante casos de reuso industrial, com o principal sendo o Aquapolo, né? Que é uma mega estrutura que pega o esgoto tratado de uma AET e faz o tratamento terciário, deixando a água em padrões melhores do que a água disponibilizada pela Sabesp, muitas vezes, certo? Então, tem também uma motivação também são os compromissos da empresa com os órgãos ambientais, né? Meta de condicionamento de licenças, né? A parte de outorga, o pessoal tem uma quantidade máxima, muitas vezes, de efluente a lançar, e parte dele ele precisa reusar, porque a outorga dele só dá direito a uma vazão X de efluente, muitas vezes por causa do corpo receptor, que não tem vazão suficiente para receber uma vazão de esgoto maior do que aquele que se pretende lançar. Né? Então, muitas vezes tem que fazer o reuso e muitas vezes é custo. Né? Quando vai para a indústria, muitas vezes é o custo mesmo, que é das empresas que eles veem o reuso como uma solução. Tá? A gestão ambiental e o marketing ambiental, né? A parte do efluente zero e do reuso de água, né? Como palavras de marketing, né? Da empresa. E a redução de consumo de água por unidade de produção. Muitas vezes você tem litro de água por leite envasado, redução de água por tonelada, metro cúbico de água por tonelada de minério tratado, né? X de vazão de água por X quantidade de produto que ele lançou, que ele produziu, né? Ele reduz essa redução do consumo. Né? Lembrando que o reuso de água deve vir atrelado a um sistema, a um programa de conscientização do uso da água. Né? Primeiro, ele tem que diminuir as perdas de água, né? E depois pensar no reuso. Tá? Uma outra pergunta é qual é o efluente disponível? Né? Se é uma empresa, né, eu tenho as águas cinzas separadas, né, eu tenho um chuveiro, lavatório,
o esgoto do chuveiro, do lavatório, da água, da máquina de lavar, que são águas cinzas, tem uma rede separada do esgoto sanitário, do esgoto da bacia sanitária, né? Então, assim, se eu vou tratar água cinza, se eu vou tratar esgoto, se eu vou tratar esgoto industrial, cada tipo aí requer um tratamento diferente. Tratamento de esgoto para produzir essa água de reuso, um tratamento diferente, certo? E aí tem cada efluente desse, né, cada água dessa, tem alguns tipos de contaminantes que podem gerar algumas implicações na água de reuso, tá? Se não for adequadamente tratado. Qual a utilização da água de reuso? Essa é uma outra pergunta chave que a gente tem que fazer, né? Em que é que eu vou reutilizar essa água de reuso? Vai ser para bacia sanitária, né? Vai ser em lavagem de pátios, garagens e áreas abertas. Se lavagem de veículos, dependendo do contaminante que tem lá, eu posso manchar a pintura do veículo, né? Já tem caso de uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro que com 3 dias, ele teve que praticamente pintar toda a frota de ônibus dele, porque com 3 dias depois de lavado, os ônibus começaram a apresentar mancha nas pinturas, né? na pintura dos ônibus. Tá? Irrigação para fins paisagísticos, né? Então, assim, irrigação para fins paisagísticos, eu não posso ter odor, né? Que vai ter, dependendo do efluente, eu posso vir a ter odor na irrigação, né? Vai causar problema com os transeuntes, né? Uso ornamental em fontes, chafariz e lagos, né? Arrefecimento de telhados, para umedecimento de telhados, para resfriar. Em torre de resfriamentos, né? Que aí, dependendo do contaminante, de alguma coisa que tenha na água, que eu vou falar aqui na frente, eu posso ter a geração de algas na torre de resfriamento e vai implicar em um tratamento mais acurado dessa água, dessas algas, né? Com o uso de produtos químicos, né? É um custo a mais. E no processo industrial também, tá? E eu posso ter também o uso ou aproveitamento do esgoto tratado sem um tratamento secundário, terciário, né? Eu posso, na irrigação, na agricultura, eu posso utilizar o efluente, ou o esgoto, né? Ele tratado sem precisar retirar tudo, né? Por isso que é importante saber a utilização dessa água. Por exemplo, se eu for usar para irrigação de pasto, né, eu vou querer que a água continue com os nutrientes, com fósforo e nitrogênio, né, que é bom para as plantas, entendeu? E aí, quais os requisitos de qualidade, né? Então, assim, o que é que eu preciso ver de cor e turbidez para cada tipo de uso daquilo? Então, assim, se eu tiver cor, se eu vou usar na bacia sanitária e o efluente, a água de uso estiver com cor, vai começar a gerar uma série de reclamações, né? Que a água está suja, a água está com cor e tal. Então, eu tenho que fazer o tratamento de forma que a água tenha o mínimo de cor e turbidez. Turbidez vai gerar alguma lama, algum sólido depois, lá na frente do tratamento, que você vai ter que ter uma destinação final. Ferro vai causar cor e turbidez, vai causar aquela mancha marrom, né? Nas tubulações, nas bacias sanitárias, nas torneiras, né? O cálcio, ele pode causar incrustação. O pH, dependendo do pH, você pode ter corrosão, né, dos metais, das válvulas do sistema de esgotamento sanitário, de descarga, né, nas válvulas da rede hidráulica do prédio, tá? Sólidos dissolvidos e sólidos em suspensão. Os sólidos dissolvidos, ele geralmente causa cor, né? O que está dissolvido causa cor. E o que está em suspensão causa turbidez, né? Assim, quando você vê uma água colorida, é porque ela tem sólidos dissolvidos, a maior parte. E quando você vê uma água turva, né? Aquela turbidez, você vê, já consegue até ver um pouco de sólido suspenso, aquilo ali é a turbidez, são sólidos suspensos que podem causar corrosão e incrustações, né? O nitrogênio pode causar corrosão em liga de cobre, no caso de um efluente industrial, né? Você vai usar
para a água na caldeira, por exemplo, você pode ter problema com o nitrogênio e com os sais, né, dissolvidos, que os sais também está relacionado com os sólidos. A contaminação microbiológica, né, que é uma das principais, né, assim, para a nossa saúde, né? O sulfeto, ele gera redução pela redução do íon sulfato a sulfeto, causa odor. E de onde é que vem esse sulfato no efluente? Da água de abastecimento. O coagulante, a gente viu que alguém vai falar de coagulação química, né? O coagulante, um dos coagulantes usados é o sulfato de alumínio. E esse sulfato perpassa todo o processo, né? E termina no esgoto. E dependendo do tipo de tratamento que você está usando para gerar água de reuso, você pode ter a redução de sulfato a sulfeto, né? Bactérias redutoras de sulfato, e o sulfeto, o H2S, né? O gás sulfídrico, gera odor. Né? Já teve casos de o tratamento, o armazenamento da água de reuso. Né? A água ainda tinha muito sulfato, desculpa. Esse sulfato era reduzido a sulfeto, né? E gerava odor. Quando usava na bacia sanitária, o pessoal começou a reclamar do odor nas bacias sanitárias, né? E na irrigação também é muito comum ter esse problema. Nutrientes, né? Nitrogênio e fósforo pode gerar algas em torre de resfriamento, né? Fica aquele limo na torre, né? Fica todo verde a torre. E essas algas também podem gerar odor. O próprio nitrogênio e fósforo pode gerar odor, porque ele serve como nutrientes para as bactérias que vão reduzir o sulfato e termina gerando odor também, né? A matéria orgânica também é substrato pelas reações de corrosão microbiológica, né? Então, caso de indústrias, né? Dependendo da concentração de matéria orgânica que você ainda tem no efluente, você pode ter problema de corrosão microbiológica, né? Então, esses são apenas alguns, né? Para você ter ideia, assim, precisa fazer uma avaliação bem aprimorada dessa água, da qualidade da água do tratamento do efluente, né? Para saber se você vai precisar fazer mais algum tratamento terciário ou se a água já vai poder ser reusada da forma que está, né? Dependendo do uso, algumas vezes pode até ser reusado já, né? Quando eu uso irrigação que não tem muito comunidade no entorno, né? Dá para ser reusar, né? Vai ter problema de odor e tal, dá para ser reusar, tá certo? Então, isso aqui são os requisitos de qualidade, tá? E qual o tipo do tratamento requerido? Aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre o tratamento de efluentes bem superficial, tá? Para vocês terem uma noção. Então, no tratamento de esgoto e efluentes, a gente tem, ele é dividido basicamente em tratamento preliminar, primário, secundário e terciário, né? O grosso, deixa eu só botar meu apontadorzinho aqui. O grosso, hoje, é feito entre primário, preliminar, primário e secundário. Terciário, basicamente, quando você vai precisar fazer um reuso, você faz o terciário. Muitas vezes, dependendo do destino final do seu efluente, você vai infiltrar o efluente, muitas vezes só o secundário você já consegue. Você vai mandar ele para um corpo receptor, dependendo da qualidade do corpo receptor e da qualidade do efluente secundário, você já consegue enviar, certo? E tanto no tratamento secundário como no primário, você gera lodo, né? E esse lodo também tem o tratamento. O lodo é um sólido que gera no esgoto, é a parte sólida que vai decantando, vai sedimentando no esgoto. Tá? Então, basicamente, tratamento preliminar, tratamento primário, secundário e terciário, certo? E o tratamento de lodo aqui como sendo um subproduto do tratamento de esgoto e efluentes, certo? O que vai me dar cada tecnologia que eu vou usar vai ser o tipo de efluente que eu tenho a tratar, certo? E por que tratar o esgoto? Né? Aqui eu vou atrelar o que eu vou remover do esgoto e o tipo de tratamento, né? Se é preliminar, primário, secundário, terciário. Então, assim, a remoção eu preciso primeiro, antes de passar por qualquer processo, seja químico-físico, seja químico ou biológico, eu tenho que remover
areia e solos grosseiros, né? E aí está ainda gordura e óleos e graxas, né? Por quê? A areia e os solos, eles podem causar abrasividade nas tubulações, pode causar obstrução nas tubulações, nas bombas, né? Então, eu tenho que ter. A gordura pode atrapalhar o tratamento biológico, quando o tratamento é biológico, né? Eu tenho tratamento físico-químico e tenho tratamento biológico de efluentes, tá? Em seguida, tem o tratamento primário, que é a remoção do solo de suspensão. Hoje, com o advento dos lodos ativados, muitas vezes a gente não tem mais o tratamento primário, certo? Dependendo da tecnologia que você vai usar, você já coloca ou não o tratamento primário, certo? Geralmente, no lodos ativados convencional, ele tem o decantador. No de aeração prolongada, que é um outro processo, você não tem o decantador primário, tá certo? E o decantador primário remove sólidos. Os sólidos que estão em suspensão no esgoto são removidos no decantador, no tratamento primário, certo? A matéria orgânica ela é removida no tratamento secundário, seja por reator WASB, seja por lodos ativados, seja por Nereda, né? Eu vi que alguém vai falar aí sobre a tecnologia de Nereda, lodo granular, né? Tecnologia de lodo granular. Nereda, na verdade, é a marca da tecnologia, né? De quem primeiro identificou a tecnologia, certo? Então, a matéria orgânica, que é a DBO e a DQO, né? A demanda bioquímica do oxigênio, que é como a gente mede a matéria orgânica, ele é removido no tratamento secundário, certo? O patógeno, né, que são os micro-organismos, a desinfecção e o nitrogênio e fósforo são removidos no tratamento terciário, certo? E aí eu vou mostrar alguns, não mostrar, mas falar de alguns aqui, alguns processos de tratamento, né? Aqui está o lodos ativados, né? Mostrando o tratamento preliminar, que tem uma grade, né? Geralmente tem uma grade, uma caixa de areia, onde aqui ficam os solos grosseiros, né? Folha, e aqui você vê tudo que você pensar, chega aqui na estação de tratamento, né? Estação de tratamento de condomínio, por exemplo, aqui chega toalha, flanela, entre outras coisas, né? Até feto a gente já achou no gradeamento. Na limpeza, o funcionário nosso já achou um feto aqui no condomínio, certo? A caixa de areia, que fica a areia que vem no esgoto, ela sedimenta aqui, né? Ela é calculado as dimensões dela para que sedimente, né? E aqui uma medição de vazão, que aqui é uma calha-pacho, né? É um modelo de medição de vazão. Aí você tem o decantador primário, o lodos ativados e o decantador secundário, porque todo o tratamento biológico ele gera lodo. Então você geralmente tem um tratamento secundário, o decantador secundário dentro do tratamento secundário. Ele gera o lodo aqui, parte do lodo ele retorna para o processo, parte do lodo é descartado, né? E o efluente é tratado, é descartado aqui, certo? Então, aqui é exemplo de tratamento preliminar, primário e secundário, tá? Aqui é um outro tipo de tecnologia, né? O tratamento anaeróbio com o tratamento aeróbio, né? O tratamento anaeróbio, que é o reator WASB, né? Que é o reator de fluxo ascendente, reator anaeróbio de fluxo ascendente, o esgoto ele entra por baixo, né? Ele entra por cima, mas vem até aqui embaixo, é liberado aqui embaixo e ele vai subindo. E nessa subida, ele vai passando por um manto de lodo que está aqui. Os micro-organismos vão formando esse lodo e vão ficando aqui. E à medida que a matéria orgânica que está no esgoto vai passando aqui, vai sendo digerida e vai gerando mais lodo, né? E aí, esse produto você dá o descarte aqui, né? O lodo do tratamento biológico, ele já sai digerido, né? Ele já sai sem odor, ele já pode ser aproveitado até na agricultura, né? Só que o tratamento do ASB, ele só remove a matéria orgânica em torno de 60% de DBO. Então, você tem que fazer sempre um tratamento, um pós-tratamento com tratamento aeróbio, tá? E aqui é um filtro aerado, isso aqui é um filtro, né? Ele tem deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta. Ele aqui, basicamente, ele tem aqui uma placa em cima, uma placa embaixo,
E aqui ele é cheio de materialzinho filtrante, que no nosso caso aqui a gente usa conduíte, esse conduíte de fio elétrico, cortado aqui em pedacinhos, ele fica aqui no filtro, né? Então, o esgoto ele entra aqui por baixo, certo? E sai aqui em cima. Sai aqui, certo? Para o decantador, porque o lodo do aeróbio ele não está digerido. Então, ele precisa passar por um outro processo. Aqui, no nosso caso, como o volume dele é pequeno, o lodo que é retido no decantador, ele é descartado para a estação elevatória, que fica aqui na frente, e volta para o ASB, né? E fica nesse processo o tempo inteiro, e de tempo em tempo a gente descarta o lodo aqui, tá? Vou acelerar um pouquinho, que já estou com 20 minutos aqui. E aqui são alguns tipos de tratamento, né? Alguns processos de tratamento, físicos, químicos e biológicos, né? Os físicos, basicamente, para remoção de sólidos, né? Então, gradeamento, peneiramento, sedimentação, separação por gravidade diferencial, flotação, que em vez de ser sedimentar, você flota, o esgoto ele sobe, né? Com o sólido que você quer remover, ele sobe por flotação, ele flota, né? Ele é removido em cima do tanque. A filtração, que é muito semelhante à filtração que ocorre no pó de café, certo? A aeração, que às vezes você só jogando ar, você oxida o, o esgoto, né? E consegue remover. O strip e a adsorção, que a adsorção é a que ocorre no carvão ativado, né? Quando o carvão ativado ele é poroso, então os poluentes eles se dissolvem no carvão. A adsorção é muito usado em tratamento terciário e principalmente tratamento de efluentes industriais, né? Nos tratamentos químicos você tem o acerto de pH, muitas vezes só uma correção de pH você já consegue precipitar algum contaminante que tenha, né? Algum sal, né? No caso, você faz o acerto do pH e depois a precipitação química com o acerto desse pH. A oxidação, que são os processos oxidativos avançados, né? Você oxida a matéria orgânica, o contaminante que você quer oxidar. E a troca iônica, que são com resinas, que você troca o contaminante. Por exemplo, você tem nitrato, e esse nitrato passa pela resina, então o íon nitrato fica aderido na resina e libera o sódio, né? Então, isso é a troca iônica. Também muito utilizada em água, principalmente, né? No tratamento terciário para industrial, né? Hoje já é bastante substituído pelas membranas, que eu vou falar no próximo slide, tá? E no tratamento biológico, que são esses dois processos que a gente falou, a gente tem os aeróbios e os anaeróbios, né? Os aeróbios são os lodos ativados, né? As lagoas aeradas, né? Lagoas de estabilização, né? Que é muito comum a gente ver aqui a Caerne tem vários, ali em Ponta Negra tem lagoa de estabilização da Caerne, né? Da concessionária. Os filtros biológicos, esse que eu mostrei no slide anterior, que é aerado. Os contactores biológicos rotativos são como se fossem filtros que ficassem girando, né? E a aeração se dá no momento que ele não está submerso. Ele fica parte submersa e parte ao ar. Então, ele fica girando e parte fica submersa, parte fica no ar. Parte submersa fica no ar. Certo? Então, são os contactores biológicos rotativos ou reatores biológicos rotativos, também conhecidos. Os processos anaeróbicos, basicamente os reatores de fluxo ascendente, e os filtros anaeróbicos também, está faltando aqui, certo? E hoje a gente já tem muito também a parte de membrana, né? Filtração por membranas, né? A parte de ultrafiltração, microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a osmose inversa, né? Eu vou só mostrar, falar aqui mais na frente, certo? São feitos por membranas, né? Só que o custo hoje da membrana ainda é alto, apesar de estar barateando bastante, tem sido já bastante utilizado na indústria, né? Antigamente você usava praticamente troca iônica, hoje você já usa os reatores de fluxo ascendente, ou, desculpa, as membranas, tá? Na substituição à troca iônica. E aí, para o reuso em si, né?
focando agora no reuso. Geralmente, você tem um tratamento secundário e um tratamento terciário, né? Com processos físicos, químicos e biológicos. Se você tem, por exemplo, no seu efluente, uma separação de águas cinzas, um condomínio, um prédio comercial, né, empresarial, você já tem a separação, a rede separada, né, da rede de água negra, que seria a água da bacia sanitária, com a água cinza, que é a água das pias, né, do chuveiro, certo? Então, você faz só um tratamento, uma estação de tratamento de águas cinzas, que ela requer um menor grau de tratamento, digamos assim. É mais fácil de tratar, porque os contaminantes que estão na água negra, né, a parte orgânica que está na água negra, ela requer um pouco mais de tratamento, certo? Mas você pode ter um tratamento secundário conjunto com o terciário, seja físico, químico ou biológico, como a gente falou anteriormente, e o biológico anaeróbio ou aeróbio, certo? Eu posso ter também só um tratamento terciário, né? Eu já tenho um tratamento na empresa, né? Ele já chega com uma qualidade mais ou menos, já foi removido o DBO, já foi removido tubilês, cor, eu tenho só um pouco de sólido, né? Eu faço um tratamento terciário para remover esse sólido, uma filtração, muitas vezes, filtração em areia, uma filtração simples, né? Em areia, né? Algumas vezes, antes da filtração, eu faço uma clarificação fisicoquímica com coagulante e floculação, tá? E posso usar também os reatores com membrana submersa, né? Hoje, o MBR, que é Moved Biologic Reactor, né? Membrana Biologic Reactor, é um reator que você coloca a membrana dentro do tanque de aeração, né? Como se fosse um lodo ativado, que eu mostrei lá atrás, né? Que é um tanque que é aerado, fica o tempo todo recebendo ar, né? E dentro dele eu coloco as membranas, né? Então eu consigo remover tanto a parte física, sólidos, né? Como a filtração propriamente dita dessa matéria orgânica que estava no efluente, do lodo que está no efluente, certo? É um processo relativamente novo ainda, né? Mas já está se fundindo bastante a utilização, o MBR, e que ele usa membrana de ultrafiltração e de microfiltração, tá? E nas membranas, propriamente dito, tratamento de membranas, propriamente dito, eu tenho a ultrafiltração, dependendo da quantidade de sólidos. Aqui vai dependendo da dimensão dos sólidos que eu quero remover, né? E o sentido é esse aqui, tá? A ultrafiltração eu consigo remover sólidos maiores, menores, e aqui removo até sais, né? Então, a remoção de sais, osmose, você vê na dessalinização, é feita por osmose. Ela remove os sais que tem na água. No interior tem muito isso, né? No Seridó, você vê muita osmose lá no tratamento de água lá dos municípios, né? A alta filtração eu também posso usar como um pré-tratamento da osmose, porque dependendo da quantidade de sólidos que eu tiver no efluente, eles podem danificar a osmose, a membrana de osmose. Então, eu posso ir fazendo associações desses vários tecnologias e para ter a água de reuso com a melhor qualidade, dependendo do uso que eu vou requerer, né? Eu hoje já tenho tecnologia para ter uma água de reuso melhor do que a água que vem na concessionária, tá? O Aquapolo é um exemplo, né? Ele sai com água com características melhores do que a água da concessionária. O porém a nossa legislação não permite o reuso potável. Então, a água de reuso, hoje no Brasil, ainda não pode ser usada para potabilidade, né, para o consumo humano. Apesar de que a gente sabe que a gente já ingere água de reuso e um reuso indireto não planejado. Na hora que uma cidade descarta o efluente dela num rio, que a cidade abaixo na direção do rio abaixo, né, a jusante, ele coleta aquela água para tratar, ele está tratando uma água de reuso, né? O esgoto que saiu da cidade que está mais acima está sendo tratado para ser água na cidade mais abaixo, né? Mas na legislação nossa, se eu fizer um projeto de reuso,
Não pode, por melhor qualidade que tenha, ele não pode ser para potabilidade, certo? É sempre aqueles usos lá que eu falei nos primeiros slides, na segunda pergunta lá que eu fiz. E aí, legislações, né? Nacional, a gente tem uma norma nacional, né? Tem duas, na verdade, essa é mais recente, né? Então, assim, quem for trabalhar com reuso, o ideal é que adquira essa norma aqui, ou consiga essa norma, né? Ela fala de uso de fontes alternativas e dá alguns exemplos de uso, né? Já dá algumas características de padrão que deve ter aquela de qualidade que deve ter aquela água, né? Dá um padrão até bem restritivo. Legislação, ficou trocado aqui. Legislação, a gente não dispõe nacional, não tem uma legislação nacional de reuso, uma lei, um decreto que fale de qualidades de reuso de água, né? E tem que ver também se no município, no estado que você está montando esse sistema, se tem alguma legislação para uso de água. O RN aqui nós ainda não temos, e no Brasil, Bahia, São Paulo, Ceará, Minas e Rio Grande do Sul já tem padrões, alguns para irrigação, alguns para reuso empresarial, né? Eu até botei uma linha do tempo aqui, que eu peguei de uma colega, né? Aqui ele dá algumas legislações e normas que o Brasil já editou, né? Tanto federal como estadual, né? Então, a gente começou com essa 1369, que era uma norma de pós-tratamento de tanque séptico, de fossa séptica, que ele mencionava alguns tipos de reuso, né? O PROSAB, que foi um programa de saneamento básico que teve nos anos 90, muito interessante, mas que já foi extinto, né? Também deu alguns padrões, tal, mas também não como mandatário, né? Não era lei, né? Como lei, a gente teve a resolução do CONAMA, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Em 2005. Em 2010, a Bahia faz alguns padrões de reuso agrícola. A 430 cita alguma coisa de reuso, mas não dá padrões. Em 2017, São Paulo prevê critérios para reuso urbano e o Ceará, né? Aí o programa Interáguas do governo federal, né, tentou montar alguns padrões, deu alguns padrões, mas isso não virou lei, né? Aí, em 2019, vem as NBRs 8283, uma sobre conservação de água em edificações e a outra sobre o uso de fontes alternativas, sobre o uso de água, né? Em 20, São Paulo atualiza sua lei e Minas Gerais e Rio Grande do Sul define os padrões e critérios para reuso de água, né? Para os tipos de reuso de água, certo? Então, isso pode ficar como consulta para vocês. E outra coisa que a gente tem que ver também são as instalações hidráulicas, né? O que instalações hidráulicas são requeridas? Eu vou ter reservatórios, né? Esses reservatórios têm que ser identificados e separados. Eu vou ter que ter redes independentes, tem que ver se tem rede disponível ou não, rede de água de reuso. Algumas edificações mais novas já estão sendo construídas com essa rede independente, né? A forma de irrigação que eu vou irrigar. Se é paisagística, eu vou ter que fazer por gotejamento, eu nunca posso fazer por aspersão, né, porque os aerosóis podem levar a alguma contaminação, algum micro-organismo naquela névoa da irrigação, então sempre por gotejamento, né? Se for uma rede industrial, eu também tenho que identificar, né? Então, a norma ela fala bastante sobre a comunicação acerca das redes de reuso de água, né? Tem que estar sempre sinalizado, tudo muito bem sinalizado, como deve ser, indicando onde tem água de reuso, certo? Já houve casos, né, de um condomínio, acho que foi, não lembro se foi no Ceará ou se foi no Espírito Santo. Ele tinha uma rede separada de água de reuso, e um condomínio fez uma reforma e o pedreiro, inadvertidamente, ligou a água de reuso para a pia para o bidê, né? Lá tinha bidê ou a duchinha, uma coisa assim. E o pessoal da residência começou a ter problema de infecção urinária.
e aí começaram a água está com mau cheiro e tal, e não sei o quê, e começou a se investigar e verificou-se, né, que aí foi fazer um pente fino mesmo na tubulação, a tubulação lá era toda separatória, toda separadora, e identificou-se esse caso. O pessoal estava usando para fazer higiene íntima água de reuso, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão da identificação das redes de água, né? Não é simplesmente vou reusar e jogar água de qualquer jeito, vou lavar o pátio de qualquer jeito, não. Tem que lavar em horário que não tenha tanta gente no pátio, né? Ver a direção do vento, né? Tem alguns controles que tem que ser feitos. E o custo? O custo eu vou dar só uma pincelada aqui, né? Então, assim, efluente com pior qualidade. Então, quanto pior for o seu efluente para tratar, maior vai ser o seu custo. E a água para reuso, quanto melhor qualidade você precisa demandar, né? Você vai usar você vai usar na irrigação, você vai ter a qualidade, você vai ter um custo. Se você vai usar numa bacia sanitária, né, privada, você vai ter que fazer um tratamento mais aprofundado, vai ter que tirar outros contaminantes daquela água, seu custo, consequentemente, vai ser maior. Então, assim, se eu vou melhorando a qualidade da água, eu vou aumentando o custo, né? Eu consigo tratar essa água, hoje eu consigo tratar essa água, depende só do custo que você vai conseguir pagar e se esse custo vai valer a pena o projeto, né? Então, assim, teve um condomínio que uma vez me procurou, ele tinha fossa filtro lá e queria fazer uso de irrigação, né? Ele disse, rapaz, não tem como não, porque o seu custo de tratamento vai ficar muito alto. Mesmo que eu faça um tratamento físico-químico, você vai gastar de produto químico, vai ficar mais caro do que você gasta com a conta de água. Não tem viabilidade econômica. Se você quiser fazer pela questão ambiental, né, do marketing ambiental, tudo bem, mas você vai ter um custo bem alto, né? Então, essa é uma questão para se pensar bem, tá? Bom, era isso. Aí meus contatos, se quiserem tirar mais alguma dúvida, se quiserem aprofundar no assunto, fica à disposição, tá? Essa transparência eu vou passar para o Júlio, né? De slide, transparência não. Entreguei minha idade, Júlio. Esses slides vão ficar para. Vou passar para vocês, você pode disponibilizar para o pessoal, tá bom? Boa tarde, pessoal. No webinar que está sendo apresentado aqui sobre tecnologias de tratamento de água, eu selecionei a tecnologia Nereda. Meu nome é Júlio César Trindade de Azevedo, e é a disciplina de gestão ambiental. Primeiramente, eu montei um sumário, tentando fazer um resumo dos principais pontos que eu vou tratar na apresentação. A primeira é a origem, onde surgiu, o ano que surgiu, de onde vem esse nome. Quem quiser vir. Como? Sim, aí o segundo ponto é como funciona, enfim, com termos mais técnicos, vamos dizer assim. A terceira são as vantagens que ela proporciona para o saneamento, né? Como é uma tecnologia que a gente vai ver que ela tem um custo-benefício muito bom, então ela proporciona muitas vantagens para o processo de saneamento, né? Aqui no Brasil e nos países que é aplicada essa tecnologia. A quarta é um breve slide com uma comparação visual entre uma água tratada pela tecnologia Nereda em relação com as demais tecnologias. Essa comparação eu retirei de uma apresentação do engenheiro diretor da empresa que tem o licenciamento para aplicar essa tecnologia aqui no Brasil, que é a BRK, que está aí no ponto 5. Empresa BRK e o avanço da tecnologia no Brasil. Bom, em relação à origem, o nome é inspirado nas ninfas de águas da mitologia grega. Inicialmente foi patenteado pela Royal Haskoning DHV, que é uma empresa internacional que presta consultoria em engenharia. Foi desenvolvido na Holanda, em parceria com a Universidade de Tecnologia Delft, no ano de 97. Então, ela é relativamente recente, vamos dizer assim, 25 anos, né? E ela, nesses 25 anos, já conseguiu ser aplicada em vários países, como Holanda,
África do Sul, Irlanda, Portugal, Austrália, Inglaterra, China, Polônia e também no Brasil. Em relação ao funcionamento da tecnologia, eu trouxe ficou um pouco mais denso os slides, né, com muito texto, mas assim, eu não consegui me apropriar muito bem dos termos técnicos. Então, eu trouxe mais no slide para ter uma segurança maior. Então, o procedimento, ele é feito com biomassa granulada, enquanto o tratamento convencional geralmente é floculento. Com isso, o lodo presente nos esgotos é mais facilmente decantado, facilitando o processo de tratamento. Eu acho que até Pedro ressaltou na apresentação anterior, né, que, enfim, é como se essa tecnologia proporcionasse que o processo de decantação fosse facilitado, porque os grãos que ele consegue gerar no efluente é muito maior. Então, como são mais pesados, enfim, eles decantam de forma mais rápida. Os princípios utilizados no desenvolvimento do Neredas são biológicos, sem nenhuma adição de produtos químicos, até que, enfim, não, é puramente biológico. Acho que é autoexplicativo. Promove o tratamento dos esgotos a nível terciário, ou seja, com a remoção de nutrientes pelo mesmo valor de investimento feito em um sistema de tratamento secundário, simples remoção de carga orgânica. Então, além de, com o mesmo investimento, você consegue abarcar aí duas etapas do tratamento dos esgotos, né? Como a gente está vendo, ele consegue tratar tanto o secundário quanto o terciário. E uma informação curiosa é que o esgoto tem mais de 3.000 tipos de famílias de bactérias, e apenas algumas delas têm as características necessárias para transformar o lodo em grânulos. Dessa forma, o Nereda separa hidraulicamente micro-organismos que devem ficar daqueles que precisam ser retirados do sistema. Essa tecnologia tem essa assim, particularidade de conseguir passar adiante, vamos dizer assim, as bactérias que podem ter alguma utilidade em outro processo seguinte, mas tirar as bactérias que atrapalham o processo de filtração da água, vamos dizer assim. O grânulo formado reúne diferentes tipos de tratamento existentes em uma estação de tratamento de esgoto tradicional, realizando os processos requeridos e, por se aglutinar, ele decanta muito mais rápido. Eu acho que eu já tratei num ponto anterior, como é um grão maior, ele decanta bem mais rápido. Em relação a uma estação tradicional, o Nereda não necessita de tanque inicial, não passa por etapa de reciclagem e nem pelo decantador final. Por isso, a estrutura da tecnologia é bem menor do que a utilizada nos tradicionais. Eu trouxe um breve vídeo que traz mais visual, vamos dizer assim, a tecnologia. Eu tirei ele do canal oficial da Royal Hackson DHV, que eu havia falado no início, que é a empresa que patenteou a tecnologia. Só que, infelizmente, eu não consegui achar em português e nem legendado em português. Em inglês e tem a legenda em inglês. Domestic sewage consists of flush water from toilets, sinks, shower drains, and washing machines. Industries also discharge wastewater for treatment, which varies according to their function. Also, rainwater is commonly drained off to the sewer. This blend of sewage is transported to a sewage treatment plant, where it is treated and discharged to streams, canals, or the sea, or reused where possible. After the removal of coarse, inert material from the sewage, the biological treatment takes place in aeration tanks. These tanks are filled with activated sludge, which consists of bacteria capable of converting oxygen-consuming substances into carbon dioxide, water, and new bacteria. This conversion uses lots of oxygen, which is artificially injected into the process. For higher quality treatment of the sewage, the activated sludge has to pass through various process conditions. Mechanical pumps and mixers ensure the correct circulation throughout the process. After the biological treatment, the water is added to final sedimentation tanks, where the sludge settles slowly and is pumped back to the start of the process. Here, the bacteria can do their job again. A disadvantage of conventional activated sludge is that it only settles at about 1 meter per hour,
In the Nereda process, dense, smooth colonies of bacteria settle at about 15 meters per hour. Simply put, granular sludge will settle 1 meter in 4 minutes, whereas conventional activated sludge will take 60 minutes. Nereda is a new, innovative, and sustainable technology of sewage treatment. It optimally uses the settling characteristics of granular sludge to operate at higher concentrations compared to conventional activated sludge, to allow more treatment capacity from an existing site. This also means smaller and cheaper tanks. The granular structure not only improves the settling, but offers better improvement in the effluent quality. Oxygen does not penetrate into the heart of the granules. By this, oxygen-rich and oxygen-poor zones are present. Various biological processes can simultaneously take place within the granule. Hence, fewer pumps and mixers are necessary, which simplifies the treatment plant and reduces energy requirements. Another advantage of the quick settling is that separate final sedimentation tanks are not needed. This makes a Nereda installation very compact. The sewage enters the Nereda tank. In this tank, all treatment processes take place. The treated water leaves the tank and is discharged. To maintain a continuous sewage flow, several Nereda tanks are operated in parallel and fed in turn with wastewater. The Nereda technology makes it possible to construct sewage treatment plants which are more compact and simpler than traditional treatment plants. Furthermore, they consume less energy. In other words, a very sustainable and economically attractive technology. Bom, algumas das vantagens para o saneamento, né, que eu consegui coletar nas minhas fontes de pesquisa, é que o Nereda, como também foi tratado no vídeo, ele diminui gasto de manutenção e operação. Como é uma estrutura para operar essa tecnologia muito menor, então os custos são bem menores também. Estima-se que o sistema gaste de 30% a 40% menos energia, pelo mesmo motivo, né? Como a estrutura é menor, garante um efluente de maior qualidade, gerando uma água muito mais limpa no final do processo. Foi tratado no vídeo também, né? Ao passo que em um tratamento normal, os dejetos, vamos dizer assim, decantam 1 metro, com a tecnologia Nereda, eles decantam 15 vezes mais rápido, né? Pelo que foi falado no vídeo. Então, ele também gera resultados melhores. Reduz o tamanho da estação de tratamento de esgoto em comparação com metodologias tradicionais, que pode ser, com essa tecnologia, pode se tornar até 4 vezes menor. E que o custo operacional é considerado cerca de 25% menor em relação aos demais processos. Aqui é aquela comparação visual, eu não sei se a imagem ajuda muito, mas eu retirei de uma apresentação do engenheiro diretor da BRK, que é a empresa que detém o licenciamento dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, se ela é aplicada em alguns estados, aqui no Rio Grande do Norte ainda não, mas só essa empresa pode aplicar essa tecnologia atualmente aqui no Brasil. Pioneira no uso da tecnologia Nereda no Brasil, como eu citei, a empresa BRK, né? É a única licenciada para usar a tecnologia no Brasil, todas as estações são da empresa. E aqui é um trecho que eu retirei, que tem uma informação bastante, assim, que choca um pouco até. A estação existente em Deodoro contava com 6 tanques, é uma estação que já existia da BRK, e eles implantaram o sistema Nereda, né? Contava com 6 tanques e tinha a capacidade de filtrar 210 litros de esgoto por segundo. O Nereda, por outro lado, trata 750 litros por segundo e ocupa muito menos espaço que a anterior, pois utiliza projetos com áreas até 25% menores. E em relação aos países que já fazem uso dessa tecnologia, ela é utilizada em Rio Claro, em São Paulo, tem, eu acho que 3 estações,
de 4 a 5 estações, em Rio Claro, São Paulo, Limeira, Rio de Janeiro, e tem alguns em construção, que é em Recife, no Tocantins. Aqui algumas das referências que eu consultei, e obrigado. Olá, pessoal. Me chamo Lourdes Villavicencio e o tema que vou apresentar intitula-se Tratamento de Águas Residuais nas Airships. Bem, primeiramente eu gostaria de começar com uma pergunta, né? É possível lograr uma mudança na forma na que os seres humanos habitamos e nos relacionamos com o nosso planeta? Para responder essa questão, começarei com uma breve contextualização, na qual o modelo de desenvolvimento econômico atual países mais desenvolvidos. Assim, as cidades no mundo ocupam o 2% da superfície, onde se consome aproximadamente o 75% da energia e se gera o 70% de resíduos. E se emite o 60% dos gases de efeito estufa. Então, como vocês podem observar ali na figura, quase mais da metade da população mundial vive em cidades, e o crescimento destas se vai ir acelerando, prevendo que para o 2050 essa porcentagem alcance o 70% da população mundial. Segundo a ONU, cada ano se produzem no mundo entre 7.000 a 10.000 milhões de toneladas de resíduos urbanos, que são advindos das residências, dos comércios, das indústrias e também da construção. Dessa forma, a manutenção desse modelo de desenvolvimento envolve o desmatamento, queimadas de florestas e florestas tropicais, envolve também um modelo de agricultura com grande uso de fertilizantes e um modelo pecuário que gera grandes emissões de metano. Envolve também uma grande produção de resíduos e a queima de combustíveis fósseis, com suas grandes emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Aumentando dessa forma os gases de efeito estufa de origem humana, que inclui tudo isso um aumento na temperatura do planeta, com degelo, perda de reservas de água doce e mudanças nas condições climáticas. E, por sua vez, o aumento da temperatura da água nos oceanos aumenta o nível do mar e aumenta a possibilidade de furacões. E tudo isso afeta a salinização e a inundação de áreas costeiras, trazendo como consequência o sofrimento humano e a deterioração do meio ambiente. E, acima de tudo, nos leva a questionar se esse modelo de desenvolvimento atual é o correto. Nesse sentido, existem diversas pesquisas na qual utilizam a pegada ecológica, na qual esta é muito útil para medir a quantidade de recursos naturais necessários para manter os hábitos diários de uma determinada pessoa, de uma empresa, cidade ou país. Então, em outras palavras, é a quantidade de natureza necessária para manter um determinado estilo de vida dos agentes envolvidos, ou seja, móveis, roupas, transporte, alimento, horas de lazer, os produtos que compramos, entre outras coisas. E atrelado a isso também você tem o conceito de o dia da superação, na qual é o dia em que a humanidade gastou o orçamento deste ano dos recursos renováveis que levam um ano para produzir. Isso significa que a partir desse dia até o final do ano se vive com recursos naturais que realmente não temos. Em outras palavras, nos emprestamos das gerações futuras. Então, para que os recursos da Terra sejam suficientes e reduzam as mudanças climáticas, precisamos rapidamente fazer uma transição para um consumo circular sustentável, na qual satisfaça as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas necessidades.
Para isso, é importante uma mudança no consumo para todos nós e um uso também mais eficiente de nossos recursos. Dessa forma, o propósito dessa temática é apresentar essas práticas sustentáveis em que, com o aproveitamento dos fenômenos naturais, os recursos produzidos pelo ser humano e a ajuda da tecnologia, possa ser alcançada uma mudança na maneira como nós, seres humanos, habitamos e coexistimos em nosso planeta. Nesse sentido, abordarei o conceito Airships. Esse conceito, ele nasceu em 1970, nos Estados Unidos. O criador é o arquiteto Michel Reynolds, na qual ele idealizou isso como um conceito revolucionário de hábitat ecológico, na qual foi criado em resposta a preocupações crescentes sobre efeitos negativos da habitação convencional, meio ambiente e sobre a saúde e bem-estar das pessoas. Assim, a palavra Airships quer dizer nave terrestre, e vem justamente da analogia que Reynolds faz com a Arca de Noé, para indicar o conceito básico por trás da sua obra. Então, em poucas palavras, trata-se de um módulo de habitação autônomo, com condições necessárias para manter no seu interior o seu próprio ecossistema. Então, se pode dizer que o Airships não é, por si próprio, uma metodologia construtiva, mas sim um módulo habitacional que compreende uma série de técnicas construtivas específicas. Assim, este é construído com 40% dos materiais provenientes de resíduos e fornece também uma total autonomia com a ajuda da tecnologia, como painéis solares, geradores, parques eólicos, captação de água da chuva, com seu tratamento para ser utilizado 3 vezes, e um sistema também de projeto solar passivo, na qual vai permitir uma autorregulação térmica. Assim, este módulo ele pode ser construído em qualquer lugar do mundo, claro, realizando algumas modificações dependendo das condições climáticas. E com isso, entregar a seus habitantes uma temperatura de conforto durante todo o ano, sem que haja a necessidade de sistemas de calefacção ou de ar-condicionado. Assim, esse tipo de arquitetura, ou melhor, esse tipo de biotectura, reconhece 6 necessidades básicas do ser humano, nas quais são a água, o alimento, sol, energia elétrica, um refúgio onde protegermos de frio e vento, e tratamento de nossos resíduos. E diante a essas 6 necessidades básicas do ser humano, esta biotectura propõe 6 princípios de desenho, na qual abrange a coleta de água da chuva, tratamento das águas cinzas e negras, a produção de alimentos, utilização de energias renováveis, o acondicionamento térmico passivo, entre outros. E para esta apresentação, eu vou abordar os 3 primeiros pontos. Aproveitamento de águas pluviais. Bem, o desenvolvimento sustentável da sociedade depende de uma boa gestão dos recursos naturais e, particularmente, da gestão dos recursos hídricos. Porém, a escassez dos recursos hídricos já afeta tanto os países subdesenvolvidos como os desenvolvidos e torna-se imperativo que haja esforços conscientes para uma gestão sustentável da água. Então, são poucos os telhados desenhados especificamente para recolher a maior quantidade de águas pluviais possíveis. Um grande número de edifícios contém sistemas de recolha dessas águas, mas todas estas são encaminhadas para esgotos, em vez de serem tratadas e filtradas em sistemas para consumo, evitando assim uma maior afluência de águas negras e reduzindo também os custos associados ao consumo de água da rede. Assim, o sistema hídrico de um Airships é um bom exemplo
porque a habitação possui um sistema de recolha de água de chuva e neve opcional e depende também do clima para consumo doméstico. E esse conceito promove uma utilização mais eficiente da água pelas pessoas, na qual se traduzem em poupança no consumo de água, aproveitamento de águas pluviais para reconsumo e a reutilização de águas cinzentas para descargas de autoclismos. Sim, recomenda-se que a cobertura tenha uma inclinação suave para direcionar a água para as caleiras adjunçantes, que encaminham por elementos de filtragem de areias e folhas até as cisternas específicas para armazenamento. Posteriormente, se realiza um processo de filtragem e purificação dessa água para que seja adequada para o consumo. Dessa forma, essa possibilidade de coletar as águas pluviais através de cisternas, elas representam uma resposta frente à falta de água potável e também uma ótima solução em territórios que não dispõem de uma fonte centralizada de água. Bem, e com relação ao tratamento de águas residuais, este tratamento revaloriza o recurso hídrico, pois ele propõe um modo eficiente para seu uso. Uma vez que em todas as habitações se tem dois tipos de águas residuais, as águas negras e as águas cinzentas, na qual as águas negras elas são provenientes de sanitas e requerem tratamento antes de serem devolvidas à terra. E as águas cinzentas, estas são as restantes de lavatórios, banheiras, lavagens e usos similares. Bem, dessa forma, em uma chips, o consumo de água deve ser moderado e controlado. Isso implica em um tratamento sequencial de diferentes processos. Então, como pode ser ali observado na figura, a saída da cisterna é através de uma bomba na qual a água é direcionada para o módulo de gestão de água, onde é filtrada para ser usada para beber, para banho e limpezas. O seguinte processo seria a água cinzenta, que foi proveniente do primeiro processo, esta vai ser encaminhada para um filtro de gorduras e partículas, e em seguida para uma célula botânica interior. E como um terceiro processo, a água cinzenta que foi reciclada no processo anterior, ele vai seguir por um filtro de turfa para um depósito de onde partirá passando por um filtro de carbono para ser usada em autoclismos. E, por fim, as águas negras vão ser dirigidas para um sistema séptico próprio, onde sai para irrigar uma célula botânica exterior. Então, aqui também vale salientar que uma célula botânica ela é um canteiro interior para o cultivo de plantas e purificação de água, e é desenhado especificamente para ser atravessado por águas residuais que alimentarão as plantas, obtendo a junção de água oxigenada, filtrada, sem bactérias e odores. Assim, o sistema deve integrar válvulas de segurança de forma a direcionar as águas residuais diretamente para o reservatório séptico. E, em caso de transborde, deverá estar, então, preparado para redirecionar a água residual para os esgotos do município. E para suprir a necessidade alimentar, Reynolds propõe a integração de um espaço dedicado à plantação e colheita de frutos secos e várias outras plantas, na qual seria, como por exemplo, um espaço semelhante a um viveiro, na qual este sistema de produção orgânica também pode ser utilizado tanto no interior como no exterior do hábitat, né? E obtendo assim também um grande rendimento, representando uma resposta tanto para as populações descentralizadas como também para hortas urbanas e comunitárias. Bem, conclusões. É fundamental reconhecer que devemos integrar a natureza
reproduzindo seus sistemas de aproveitamento, distribuição e armazenamento para um futuro sustentável. Assim, as mudanças conceituais e culturais podem construir modelos de desenvolvimento sustentável de forma comunitária e participativa. A todos os atores sociais, em pós de lograr uma mudança positiva, de forma em que os seres humanos habitemos e nos relacionemos com o nosso planeta. Obrigada pela atenção. Ok, olá, boa tarde. O meu nome é Laura de Souza Matos e eu fiquei com o tema processo químico de tratamento da água, coagulação química. Vai ser bem mais simples que os demais, né? Porque já é... Pode passar, Júlio. Já é uma etapa do tratamento da água, mas é o que a torna, né, como um ato tecnológico, no caso, é o fato de usarem coagulantes para aglomerar as partículas e aí eles conseguirem manter separadas e aí retirar no tratamento da água. É tanto que aí mostra as etapas de tratamento da água, que é a coagulação e a floculação, a decantação, a filtração, a desinfecção e a fluoretação. E aí, pode passar, Júlia. Aqui, né, nós temos a definição de coagulação química, que é justamente essa, a etapa em que um agente coagulante é adicionado à água, reduzindo as forças que tendem a manter separadas as partículas em suspensão. E aí tem essa imagem, certo? Que mostra detalhadamente como isso acontece, onde os coagulantes são adicionados, mais à frente eu vou falar quais são esses coagulantes que geralmente são adicionados à água, como eles ficam, certo? Quando eles formam esses precipitados, e aí onde as impurezas ficam depositadas no fundo, né? Onde acontece a decantação. Pode passar, Júlio. E aí, ó, essa imagem mais nítida é onde de fato acontece, certo? Essa coagulação lá no tratamento da água. E eu coloquei essa outra imagem que é para ficar mais claro como esse processo acontece, certo? A água, onde foi adicionado o coagulante, aí ela foi, os resíduos, né, foram se acumulando e depois eles ficaram mais embaixo, que é como acontece na coagulação. Próxima, Júlia. E aí, os coagulantes utilizados são o sulfato de alumínio, é o mais utilizado. O sulfato ferroso clorado, conhecido também, e o sulfato férrico, conhecido como cloreto férrico. Pode passar, Júlia. E aí, os principais benefícios, no caso, né, por que usam mais o sulfato de alumínio, pela sua boa eficiência, certo? Na maioria dos tratamentos, baixo custo de compra, ele é usado também muito para a limpeza de piscina, a fácil mão de obra e manuseio, né, do sulfato de alumínio, e porque é disponível em todas as regiões brasileiras. O sulfato ferroso, ele é usado mais para águas turvas, fortemente alcalinas, com pH superior a 8, que aí é onde vai deixar o objetivo, né, desse processo, é deixar com que o pH da água ele fique próprio para o uso. O sulfato ferroso também é um subproduto de diversos processamentos químicos e da decapagem do aço. E ele também fornece um rigoroso controle de possíveis contaminantes. O sulfato férrico, ou cloreto férrico, ele forma flocos mais densos que o sulfato de alumínio e ele é extremamente corrosivo. E o que é mais utilizado, certo, é o sulfato de alumínio, mas o que eles mais recomendam é o sulfato ferroso, que são como se fossem ramificações um do outro, só que um tem mais propriedades que o outro. Pode passar, Ju. E aí, eu trouxe, para completar a apresentação, 2 vídeos explicativos. Um fala sobre como ocorre o tratamento da água, certo? E esse outro
é um biólogo explicando numa estação de tratamento como acontece. O nome que ele usa é floculação, mas ele explica direitinho o que é a coagulação também. Júlio vai colocar aí para vocês. O tratamento da água começa com a oxidação, que é o processo de injeção de um agente oxidante na água, como o cloro, para tornar insolúveis os metais presentes. O segundo passo é a coagulação, que através da adição de coagulantes promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para otimizar o processo de coagulação, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água no nível adequado. Depois disso, a água passa pelo processo de floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho. Já na decantação, os flocos formados no processo anterior separam-se da água indo para o fundo dos decantadores. Em seguida, a água passa pela filtração, quando são retiradas as impurezas que não sedimentaram. Depois da filtração, é feita ainda a desinfecção. Nesta etapa, a água recebe um agente desinfetante para eliminar os germes nocivos à saúde. Além disso, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Por fim, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, é realizada a fluoretação da água através da adição de compostos químicos à base de flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias. A Copasa mantém um controle rigoroso da qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento. Estou aqui nas letras 3 e 4, as estações de tratamento de água. É isso mesmo? É isso, né? É. É isso mesmo. Não, é não. 15 minutos. A etapa seguinte da captação é a primeira intervenção química. Aqui, uma substância chamada coagulante é adicionada à água. Neste caso, se utiliza o sulfato de alumínio ferroso. O que ele faz, nós vamos descobrir agora. O sulfato de alumínio ferroso, misturado à água captada do rio Parnaíba, provoca uma reação química. Ele junta as partículas em suspensão, formando flocos. Esses flocos mais pesados vão depois ser acelerados na sedimentação. É a primeira limpeza física que a água sofre. Água de qualidade, potável para gerar a vida. Depois que o sulfato de alumínio ferroso é acrescentado à água captada do rio Parnaíba, começa uma reação. Aquelas partículas em suspensão vão formar flocos e eles vão ficar suspensos. A partir de agora, um fenômeno vai acontecer. Este material quase que boiando é separado agora em uma nova área que vamos descobrir qual é. Estamos na área de floculação. Aqui o sulfato de alumínio acrescentado depois da água captada começa a reagir. São tanques de 6 metros de profundidade. A água percorre um circuito sinuoso e uma prova de que o sulfato de alumínio está reagindo é a ocorrência desta espuma. Mas o que está acontecendo na água é a formação de flocos.
A partir daqui, uma outra etapa do tratamento de água vai iniciar. Vamos descobrir qual é. Parece um labirinto de tanques, mas todo esse caminho que a água percorre por cima e por baixo é também para, de algum modo, ativar a reação do sulfato de alumínio. Aqui, um acompanhamento permanente revela um controle de qualidade que torna esta água padrão internacional. A etapa seguinte da floculação é a decantação. Aqui o procedimento é mais lento. Aqueles flocos se aglutinaram e formaram partículas maiores. Pela força natural da gravidade, a água começa a ficar límpida. Na superfície, a água mais transparente. Os flocos, pela gravidade, ficam no fundo. É água tratada, de qualidade para a vida viver. Só para você ter uma ideia, aqui em Teresina tem 3 estações de tratamento de água e cerca de 50 poços tubulares. Nós estamos produzindo todo dia 250 milhões de litros de água. É água tratada. Então, pessoal, a gente está encerrando aí esse webinar, né, sobre tecnologia de tratamento de água. Agradecer a apresentação aí de Pedro Galvão, Júlio Trindade, Laura Matos e também Lourdes, né? Foi muito interessante as apresentações de vocês. Assim, se vocês quiserem complementar alguma coisa, Pedro, pelo que na apresentação de Pedro, né, teve esses outros 3 exemplos aí que são bem interessantes para complementar. Pedro, se você quiser dizer algumas últimas palavras aí, fique à vontade. Só parabenizar aí os meninos pela apresentação, né? Bem interessante. Só lembrar, acho que foi de Laura, né? A última foi da Laura? Coagulação. Na verdade, coagulação e floculação são 2 processos diferentes que se complementam, tá? Você, quando adiciona o coagulante, você desestabiliza as partículas. E com essas partículas estabilizadas, elas começam a formar um polímero, né, de alumínio, um aluminato, esse polímero vai envolvendo as partículas e formando um floco maior. Essa segunda etapa é a floculação propriamente dita. É quando forma o floco, que ele fica pesado e começa a sedimentar. Tá? Só assim, a título de esclarecimento. Tá? A do Júlio, a Nereda, realmente é um processo patenteado com Nereda, né? Mas internacionalmente já se conhece como lodo aerado granular. Né? Quem pesquisa como lodo aerado granular por causa da patente da Nereda. Né? Já tem várias pesquisas aí e vários outros processos já sendo utilizados, né? Mas do mesmo princípio, digamos assim. Né? Mas devido à patente, hoje no Brasil só a BRK pode usar como Nereda. Né? E o outro, que eu não lembro o nome de quem apresentou, né? Lourdes. Oi? Lourdes. Da Lourdes, né? Pronto, da Lourdes. Já tem muito trabalho nessa área também, né? Do chips. Em Campinas tem um pessoal trabalhando bastante em tratamentos por evapotranspiração, por fossa de bananeira, né? Tem alguns trabalhos desses, e os próprios wetlands, né? Que são as terras molhadas, traduzindo o pé da letra, já é muito utilizado, inclusive para reuso. Tem muita empresa que tem um wetland no jardim, né? No jardim da empresa, no Espírito Santo eu já visitei um que é no jardim da empresa, e essa água é reusada na irrigação do próprio jardim, do lado. Né? Ele fica no canteiro do jardim, né? E utiliza a água para a irrigação do canteiro de flores e de plantas ornamentais. Bom, basicamente isso aí. E se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu passei a apresentação para o Júlio, qualquer coisa, tem meus contatos lá. Obrigado. Obrigado, Pedro. O pessoal quer complementar alguma coisa? Então, bem interessante aí, eu achei também a apresentação de Lourdes aí bem interessante, porque acaba que é um caso de essa tecnologia F-Chip também,
é um caso de aplicação das tecnologias, né, que a gente teve falando todas elas, para uma casa, né, uma habitação, um prédio, né. Eu visitei uma escola no Uruguai, que aí ela foi desenvolvida pelo F-Shape Institute, né, do Michael, e aí é interessante, né, ver porque acaba que esse modelo de construção ele acaba tendo o uso das várias tecnologias, né, não apenas tratamento de água, mas também a questão de ventilação, também a questão de geração de energia solar, o uso dos resíduos na construção. Então, é um exemplo bem interessante, vale a pena conhecer e estudar mais aí. Mas todas as apresentações foram boas. E então, pessoal, tiverem Laura... Professor, eu tenho uma dúvida, uma pergunta, na verdade, para o senhor. Se lá no Habitat Marte existe algum tipo dessas tecnologias que são utilizadas para o tratamento da água? Pode fazer a pergunta. Não, já fiz a pergunta. Se no Habitat Marte você tem ou você usa esse tipo de alguma tecnologia para o tratamento da água? Tá, é porque tinha cortado o áudio aqui. Lá nós utilizamos o tratamento de águas cinzas, que inclusive foi um sistema desenvolvido por estudantes de engenharia sanitária, né? Então, no caso, a gente faz o reaproveitamento da água da água dos chuveiros, né? do chuveiro e das pias, de 2 pias, né? Então, essa água ela é utilizada, passa por um tratamento secundário, né? Primário e secundário. Então, depois eu posso procurar resgatar qual é a instrução para estar realizando a construção desse sistema. Então, é um grupo também do Engenheiros Sem Fronteiras, eles já tiveram fazendo a aplicação desse sistema em alguma comunidade, eu acredito. E a gente está também com uma parceria com uma empresa de Israel, que ela vai instalar um novo sistema, né, que é o mesmo sistema utilizado por uma estação também de simulação espacial que funciona lá em Israel, no deserto de Israel, no deserto de Ramon. Então, esse sistema ele vai funcionar como um biodigestor também, né? Eu não tenho muito conhecimento ainda, mas, assim, a princípio deve estar sendo instalado agora nas próximas semanas, né? Então, ele com a questão eu acredito que ele deve aproveitar principalmente também as águas negras, né? No caso, a água do sanitário, né? Porque é a água do sanitário que vai gerar gases, né? Assim, o esgoto do sanitário vai gerar gases para que funcione como biodigestor, né? Então, mas aí é uma área importante que a gente também está aberto a parceria com estudantes e professores que queiram aplicar ou colaborar com a maturação, né, maturidade dessa tecnologia aí, tá certo? Obrigada. Então, pessoal, obrigado aí, muito bom o webinar. Ele tá gravado, né? A gente vai deixar disponível aí no YouTube. Depois eu compartilho o link do YouTube com vocês, porque algumas apresentações vale a pena de novo a gente estar assistindo para estar dando uma pausa, né? Para vendo os conceitos que foram trabalhados aí. Então, agradeço a participação de vocês e, assim, também convido para que as outras apresentações que a gente vai ter, né, sobre tecnologia de tratamento do ar e também a gestão de resíduos, que vocês procurem fazer também boas apresentações como as que a gente teve hoje, tá certo? Então, pessoal, obrigado. Vou encerrando aqui a gravação a partir de agora. Então, pessoal, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro.